Geração Internet. Assim são conhecidos os jovens do século XXI, ligados a computadores, celulares e smartphones. E se muitos achavam que essas tecnologias incentivavam a individualidade, os protestos dessa semana no Brasil mostram o contrário. BH nas ruas, Passe Livre São Paulo e o gigante acordou. Essas são algumas das várias páginas e eventos organizados em redes sociais que tirou milhares de pessoas de casa para protestar e lutar por direitos nas ruas. Você vai conferir agora o ponto de vista da professora de Cybercultura Lorena Tárcia sobre como as redes sociais podem contribuir e estimular movimentos populares. No meu ponto de vista, a rede social é fundamental, né? Foi o que possibilitou a conexão de pessoas com os mesmos ideais. Tanto que não há uma causa única, existe uma angústia coletiva e essa angústia está traduzida quando as pessoas são colocadas em conjunto em algum espaço em que elas possam conversar. E esse espaço foi as redes sociais nesse momento. No passado, e eu acompanhei as Diretas Já, eu trabalhava na Rede Globo quando aconteceram as Diretas Já, o que acontecia naquela época é que as redes existiam, mas as redes precisavam de intermediários para acontecer. Hoje em dia, o que acontece é que as pessoas elas são células de interesse, com possibilidade de se integrar a partir de seus interesses comuns sem passar por essa representatividade. Então isso é o que faz essa diferença. Para você organizar uma manifestação como essa no passado, você precisava ter formas de comunicação muito mais amplas, você precisava marcar com muito mais antecedência, né? Você precisava ter esses intermediários mesmo e você precisava do apoio dos veículos de comunicação ou não, né? Porque as Diretas Já acabaram acontecendo com ou sem apoio da maior rede de comunicação do país, né? O que acontece hoje é justamente essa facilidade. Você junta pessoas e desjunta as pessoas numa velocidade muito grande e mais, né? Você expande isso geograficamente quando você tem uma manifestação aqui no Brasil e no dia seguinte o mundo inteiro eclode com os brasileiros espalhados pelo mundo também fazendo a manifestação, né? Então agora, como lidar com isso, né? Estamos aprendendo ainda. Já vimos que o poder é grande. Agora, onde que isso pode levar, ainda estamos por descobrir. Mais de 20 mil pessoas participaram em Ouro Preto da 8ª Cineop. Educação, censura, preservação e políticas públicas estiveram no centro das discussões. E a preservação do cinema brasileiro ganhou atenção especial. Ele diverte, informa, desperta sentimentos e até faz sonhar. O cinema está sempre presente na vida das pessoas. Por acaso, eu sou algum monstro? O cinema é um hobby, é um lugar onde eu posso sonhar, sabe? Me faz pensar, me faz sentir uma arte. Informação, conhecimento de novas culturas. O cinema vem na minha vida desde a infância. São os filmes que eu via na Walt Disney, os filmes que eu via na televisão, eu vi muita chanchada na televisão que passava. Já os cineastas defendem as funções estéticas da sétima arte. O cinema é uma linguagem independentemente de tarefa que você possa querer imbuí-la, entendeu? Eu acho que o cinema ele é uma linguagem artística como as outras todas. Eu acho que o cinema que tem um compromisso, a mensagem, esse compromisso que tinha o cinema feito nos anos 60, por exemplo, ele, na verdade, ele deixa cada vez mais de ser cinema e passa a ser uma outra coisa. Desde sempre palco de manifestações culturais e expressões artísticas, o cinema assume cada vez mais seu papel de patrimônio, responsável pela preservação da história e importante ferramenta de educação. O cinema produz memória, né? Isso é quase que inevitável. Você pode estudar os costumes das décadas passadas, do começo do século passado, através do cinema. Mas o cinema ele não está dirigido apenas para isso, como você sabe, mas resulta em memória. Eu diria que até a memória, no caso do cinema, ela é quase didático-pedagógica. Ela fornece uma possibilidade da gente analisar, examinar o passado até, vamos dizer assim, colhendo lições do passado, não é verdade? Mas tem os apelos do presente também, que são permanentemente registrados pelo cinema. As novas gerações, por exemplo, que não conheceram a década de 40, 50, 60 e tal, né? Justamente quando a gente como que se despede por uma temporada, de um tempo que foi muito difícil de atravessar, de quase 20 anos, né? E isso
devolve, de certa maneira, às novas gerações esse tempo, né? Para que tirem conclusões, quando se for o caso, para que eles também um pouco vivam essa época através do cinema. Isso é um papel inalienável, e nós temos esse patrimônio, é só consultá-lo. Produtores, diretores e roteiristas cinematográficos seriam então os responsáveis pelo resgate das memórias do país? Na medida em que o filme só existe quando tem roteiro, eu acho que ele é fundamental. Quer dizer, se você tem essa meta tem que estar desde o roteiro. Quer dizer, no roteiro você já está pensando nesse tipo de questão para que reflita no filme, senão não tem como aparecer, entendeu? Quer dizer, o roteiro é o início do filme. Então qualquer preocupação que você tenha tem que estar lá desde o início. O cinema sempre está lidando com a realidade porque ela é a matéria-prima dele de um jeito ou de outro. O papel do cineasta é de fazer filmes, de olhar a sua época. Esse é o papel. Transformar o cinema em patrimônio é um cuidado que deve ser de todos nós, porque o cinema não é feito para quem faz, é feito para todos, né? Não há arte mais democrática que o cinema. Pensando em proporcionar ao público acesso às produções audiovisuais brasileiras e, consequentemente, colaborar com a sua preservação, foi criada a Cineop. Mostra que chega neste ano a sua 8ª edição. A Mostra de Cinema de Ouro Preto foi criada exatamente para colocar em evidência a preservação como uma coisa necessária à memória do cinema brasileiro, da nossa cultura. O audiovisual é um instrumento que retrata os cenários políticos e sociais no decorrer do tempo, e a Mostra pretende ser esse instrumento de salvaguarda desse patrimônio, ao mesmo tempo despertar a atenção das autoridades pela necessidade de políticas públicas voltadas para a preservação e também dialogando com a educação e com a história, revisitando o passado com um olhar contemporâneo, propondo uma reflexão, principalmente no Brasil, que vivemos 21 anos de ditadura, e a gente poder revisitar períodos com o olhar de hoje, com a vivência de hoje, ver quantas coisas que aconteceram e se perderam. Então a Mostra de Cinema de Ouro Preto não é mais um festival de cinema, é um festival único no Brasil que trata da preservação da história e da educação. Seja enquanto arte, contribuição social ou simplesmente como entretenimento, o conteúdo das telonas é transformador. Sempre terá uma lição de vida, uma lição de política, uma lição de ética, uma lição, enfim, do homem, da sua existência num país como o nosso. Quando eu vejo um personagem, eu fico me imaginando ser esse personagem, eu sinto as emoções que ele está sentindo e eu trago isso para minha vida. Coisa que eu detesto é o número 3, ter os braços muito curtos. Uma atração diferenciada com a mais completa e genuína representação das raízes culturais mineiras. É o que o grupo de danças folclóricas mais respeitado do país traz aos palcos. O Grupo Aruanda, pioneiro do gênero no estado, criou o projeto Encantos de Minas, Minas Folk Dance, para encantar o mundo inteiro. O Grupo Aruanda ele começou em 1960. O fundador dele foi o professor Paulo César Vale, numa escola aqui de Belo Horizonte. E desde a sua fundação, a preocupação do professor era manter, divulgar e preservar a cultura de Minas e de todas as regiões do Brasil. Esse é o nosso diferencial. Nós temos danças de todas as regiões de Minas e de todas as regiões do Brasil. A gente tem dois tipos de espetáculos. Ou a gente é contratado por uma instituição, por algum congresso ou algum evento, e aí pode ser que esse contratante ele escolha só danças mineiras, ou só dança de uma região específica. Quando a gente monta o nosso próprio espetáculo, aí a gente procura um tema. Ou a gente faz dança todo o Brasil,
ou faz dançando só danças mineiras, ou a gente faz só danças do Congado, por exemplo. Isso depende muito da intenção do projeto. Uma das manifestações mais importantes aqui de Minas é a Folia do Divino, a Festa do Divino, e também a Festa de Nossa Senhora do Rosário. O Aruanda tem esse objetivo, né? De pesquisar, de preservar e de divulgar a nossa cultura. Né? Nós não acreditamos que a nossa cultura vá se acabar. Né? Nós estamos aqui para isso e temos essa força. Nós temos 52 anos de trabalho especificamente na preservação e na divulgação do nosso folclore. É a instituição cultural parafolclórica mais antiga do Brasil. Né, preservando a cultura mineira de todas as regiões do Brasil. A gente tem esse projeto de manter uma apresentação semanal para os turistas que normalmente vêm, os turistas de negócios, né? Que normalmente estão em Belo Horizonte de segunda a quinta-feira e sem muitas opções culturais. Então, nosso objetivo é ter um espaço onde a gente possa sempre mostrar a cultura mineira para esses turistas que estão sempre visitando a cidade. É uma forma de mostrar a nossa cultura para quem vem, para conhecer melhor o que a gente tem, né? Peneirei, fubá, fubá caí, eu tornei peneirar, fubá sumi, ai, ai, foi ela que me deixou, ai, 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 porque não me tens amor. Viva Aruanda! Com este novo projeto, o Aruanda vai representar o estado em 2 viagens internacionais. Dia 25 de junho, o grupo embarca para o Japão e 28 de julho eles seguem para a Polônia, onde participam de 2 festivais internacionais de folclore. Simone, Jonas. Obrigado, Laís. E se você quiser sugerir reportagens ou fazer comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais, Twitter ou Facebook da PUC TV. Nós encerramos o programa de hoje com imagens dos protestos de Belo Horizonte enviadas por manifestantes pelas redes sociais. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Pode ser a gota d'água, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa.